Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Como que vocês estão? Estão bem? A nossa aula de hoje é uma aula especial. Hoje nós vamos trabalhar uma data comemorativa, a data da Consciência Negra. Hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa data e a importância que ela tem. Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o quilombo chegou a ter mais de 20.000 habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o Quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro, lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o Quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista
Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça. Então, meus amores, essa data ela nos lembra a importância que o negro tem para a história do Brasil, para a nossa cultura e também para a nossa formação, né? Porque o negro ele está presente na miscigenação do nosso país. E é muito importante também ressaltar que as construções, a economia, o crescimento do Brasil, ele se deve muito à mão de obra negra, né? Que eles eram os escravos que trabalhavam nas construções, faziam casas e tudo mais. E também nós devemos lembrar que muitas coisas os negros nos deixaram por herança, né? Por exemplo, na alimentação, a feijoada, no nosso dialeto, né? A forma como a gente fala, na dança, na música, tem a capoeira, tem os instrumentos musicais. É muita coisa legal que o negro trouxe para a nossa cultura e deixou ela mais rica ainda. Então, agora eu vou te mostrar uma atividadezinha que você vai fazer aí no seu livrinho. Então, meus amores, aqui no livro de Natureza e Sociedade, página 109, tem assim: Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Imagine um mundo onde todos são tratados de forma igual, independente da sua cor ou sua cultura. Vamos colorir e unir as crianças do planeta? Então você vai colorir bem lindo esse desenho aqui, ó. Esta data comemorativa ela é muito importante porque ela nos lembra a importância do negro, a importância que ele teve na cultura, na formação do nosso Brasil, do nosso caráter também. E eles são muito importantes porque eles estão presentes desde a alimentação, as construções e muitas outras coisas. Então, esse dia ele nos lembra de que todos nós somos iguais e nós precisamos ser tratados da mesma forma. Então, você vai colorir bem lindo cada uma das crianças e aqui, ó, o nosso planeta. Deixe bem maravilhoso. Então, meus amores, hoje é sexta-feira, é dia de levar o material lá para a escola para a tia Patrícia corrigir. Você precisa levar para a tia ver como que está as suas atividades, se você está conseguindo fazer, qual a dificuldade que você está tendo, tá certo? Então, leva lá seu material para a tia corrigir e beijos, meus amores, e até semana que vem.